A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nessa tarde maravilhosa que Deus concedeu para mim, concedeu para você, aqui nessa tarde, juntos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 ao 9, diz assim nessa tarde para conosco: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Será a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisas alguma, ante as vossas petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a honra, que a glória, que o louvor nesta tarde seja dado a Deus. Apresento para vocês este capítulo, né, versículo, que Paulo aqui expressando a gratidão a Deus. Paulo ensinando como deveremos ser. Ele falou que nessas qualidades, assim nós pensais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós pensássemos nessas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós reunimos, o que nós falamos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós venha falar das coisas do alto, que nós venha falar das coisas de cima, que nós venha falar das coisas que agradam ao Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, Paulo, ele fala mesmo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual o sentimento que nós estamos tendo nos dias de hoje? Temos sentimento pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia, louvado seja Deus. E Ele continua falando conosco. Quando nós pensais nas coisas verdadeiras, coisas honestas, coisas justas, coisa amável, coisas, aleluia. Se nós tiver essa virtude, como disse Paulo, aleluia. Se pensais em alguma coisa, pensais também no louvor. Quando nós reunimos, Paulo nos ensina para nós falar das coisas de Deus, para nós falar do louvor, para nós ser grato a Deus. Ah, irmã, mas não está muito bom para mim. Mas Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai te abençoar. O que Deus quer que nós seja puro, nós seja verdadeiro, aleluia. Nós não venha somente ter aparência, mas que nós venha ser cristão, né? Aleluia. Que honra o nome do nosso Deus. Que nós possamos olhar para o sacrifício de Jesus. Jesus não negou, aleluia. Ele foi até o fim. Ele levou ali aquela cruz, derramou seu sangue, para que hoje eu, você, nós, aleluia, fosse perdoado dos nossos pecados. E Ele ainda continua perdoando, Ele ainda continua salvando, aleluia. Ele quer somente que nós se arrependemos, que nós temos um coração,
aleluia, entendido, como diz a palavra do Senhor, para entender, para imaginar, pensar o sacrifício de Jesus, que não foi em vão não, meus irmãos. O sacrifício de Jesus foi para salvar a humanidade, para salvar esta nação. Aleluia. Ele diz que, na palavra do Senhor fala que o braço do Senhor, ele está estendido para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos abençoar. Depende de nós. Aleluia. Se nós chegar a Deus, Deus chega a nós. É promessa, é palavra de Deus. Chega a mim e eu chegarei a vós. Então, Deus quer chegar até o ser humano, Deus quer abençoar nós, Deus quer abençoar este povo, mas depende de nós mesmos, aleluia. Quando nós reunimos, o que nós falamos? Louvado seja o nome do Senhor. Será que estou agradando o Senhor com as minhas atitudes, com as minhas palavras? Louvado seja o nome do Senhor. Ou não está agradando ninguém, as minhas palavras, ou não está fazendo nenhum efeito, o evangelho. E não é assim que Paulo nos ensinou. Ele falou dessa forma aqui, ó, que quando nós tivéssemos essa virtude, nisso nós pensais, nós ficasse pensando nisso aqui, e também o louvor, aleluia, o louvor, né? O louvor, Paulo e Silas ali preso, sem uma situação tremenda, mas ele, a Bíblia fala, quando foi meia-noite, Paulo e Silas ali louvava, aleluia, o Senhor. Paulo e Silas cantavam hino de louvor, gratidão ao nosso Deus, sofrendo, mas era grato. Que nós venha a ser grato nesse dia também. Nós venha a ser grato nesses dias que vivemos, nesse mundo que nós estamos, vamos ser gratos ao Senhor. Então, somente agradeço o Senhor para que nós possamos alcançar a vitória da parte de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que eles foram vitoriosos. Eles venceram. Eu também, você, nós vamos vencer, irmão, no nome de Jesus. Mas vamos ser, como disse a palavra do Senhor. Paulo fala para nós regozijar sempre no Senhor. Aleluia, para que nós não fiquemos inquietos, preocupados. Ele fala aqui, não fique inquieto, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa às vezes está deixando nós inquietos, vamos lembrar que nós temos um Deus, vamos lembrar que Jesus está conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coisa nenhuma, irmãos, nós devemos estar inquietos. Nós devemos sempre colocar nossa petição, aleluia, e conhecida diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse Deus de paz, aleluia, Ele concede o desejo do nosso coração. Deus só dá para nós o que é bom, irmãos. Às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Mas nessa tarde, Deus fala comigo e com você. Peça o que quiseres. Peça o que você quiser. Aleluia, o que eu quero. Deus concede o desejo do nosso coração. Deus falou essas palavras, Jesus falou essas palavras. O que queres que eu te faça? Com o cego de Batimeu. E ele disse, eu quero ver. E a palavra do Senhor falou que ele viu. Não seja diferente na minha vida e na tua vida. Essa tarde, Deus quer fazer um milagre na tua vida e na minha vida. Que nós venha somente ser obediente à voz do Senhor. Aleluia. Não preocupe com aquilo que você está preocupado. Deixa de preocupar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Viu? Deus da vitória, irmão. Deus da vitória, Deus da vitória. Deus nunca deixou nós desamparados. Ele fala na palavra dele. Se nós tiver fé tamanho de um grão de mostarda, aleluia, ele faz o impossível acontecer na minha vida e na tua vida. Entrega para ele, confia nele e tudo ele fará. Que cada um de vocês tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos.
hoje e sempre.